pessoal, seguimos nossa maratona intensa aqui no Festival Virtual Batman Day. Nossa convidada super especial. Antes de apresentá-la, eu vou dar aqueles recadinhos básicos, né? Se inscreve aí no canal se estiver gostando, comenta, faça suas críticas, vai no Facebook, clique em seguir, também no Instagram, divulgando sempre aqui. Eu fiz um vídeo aqui no festival com dicas de vários livros sobre o Batman, inclusive o livro da nossa convidada, e só queria reforçar aqui o convite, o Batman série animada, Uma Revolução dos Heróis da TV, tá com o link da Amazon aí embaixo, e o livro da nossa editora recém-criada, que é o Filmes que Marcaram a Cultura Pop, volume 1, é o primeiro de uma trilogia, são livros de bolso, tá com o link do Catarse aí embaixo também, aqueles filmes dos anos 80 que a gente via na televisão, né? E é o primeiro de uma trilogia. Depois o terceiro vai ter o packzinho para guardar a coleção. Agora eu vou conversar com a Rebeca Cambaúva, que é professora, doutora, fã do Batman, mas o Batman foi objeto de estudo dela no mestrado, no doutorado. Essa é a primeira nossa conversa, a gente vai ter duas conversas com ela aqui na nossa maratona virtual. A primeira mais focada na dissertação de mestrado da Rebeca, que analisa o Batman e o Bruce Wayne nos filmes do Tim Burton e do Christopher Nolan. Ela que também lançou depois o livro, eu vou pôr o link aqui embaixo também para quem quiser da Amazon, o Bruce Wayne de Tim Burton e de Christopher Nolan, bem legal. Rebeca, obrigado por topar conversar com a gente. É minha colega de AMB Morumbi também, de pós-graduação. Eu estou começando o doutorado aí, mas a gente está dentro da mesma universidade. Já queria saber qual a sua primeira lembrança do Batman na tua vida, assim? O que te levou a gostar do Batman, a se interessar pelo Batman? Tá, vamos lá. Então, primeiramente, muito obrigada, André. Para mim é uma honra estar aqui com você e com todos que estão acompanhando esse evento. Já faz um tempo que eu acompanho vocês, então me senti muito feliz, fiquei muito empolgada com esse convite, e de também poder contribuir de alguma forma com esse super time que você reuniu para fazer esse evento. Então, agradeço de verdade. Então, vamos lá. A minha primeira memória de Batman, primeiro acho interessante eu falar que eu fui muito inserida nesse universo de filmes, de cinema, pelo meu pai, que é um cinéfilo maluco, que foi inserido pela mãe dele, minha avó, que era outra cinéfila maluca. Então, o meu pai sempre acompanhou bem o Tim Burton, sempre acompanhou bastante o Tim Burton. Isso ele foi me contar depois que eu já tinha crescido. Mas o que acontecia era a exibição dos filmes do Tim Burton, da temática do Batman, em looping na minha casa, porque o meu pai gostou muito dos filmes dele, né? Com muita razão. Então, o meu primeiro contato, como eu sou de 89, que foi coincidentemente o primeiro filme que ele fez, né? O Batman, o filme é de 89, eu era um bebê, claro, porém, passei essa fase, tanto de bebê e a infância, assistindo muito, consumindo muito, e depois o Batman Retorno. Que foi aí que me pegou, na verdade, né? Eu acho que o Pinguim e a Mulher Gato ali, que eu falo muito disso na minha dissertação, como você comentou, dos vilões do Tim Burton, que são elementos que chamam muita atenção e que são elementos mal compreendidos, não são 100% ali vilões, né, super delineados e caricatos, eles têm sempre alguma coisa por trás deles ali, que faz com que a gente sinta uma certa empatia por eles, e foi esse elemento que me pegou a priori. É claro que o Batman é o centro das atenções, é o universo, né? Mas o que me pegou mesmo, meu primeiro contato que fez com que eu achasse aquilo uma coisa incrível, foi o Batman, o retorno do Tim Burton, sem sombra de dúvida, e provavelmente atraída, assim, mais pela vilania no primeiro momento. Uhum. Quando você se percebeu fã? Olha, eu tenho um fenômeno, André, que eu até gosto de contar isso para as pessoas, e eu tenho, assim, aquele momento específico, né, de algum filme
que faz com que eu vire fã é porque eu sou aquela fã que eu fico alucinada pelo negócio, entendeu? Então eu tenho 3 objetos que aconteceram isso comigo, que foi o Batman, a trilogia do Senhor dos Anéis e o Harry Potter. Mas principalmente o Batman e Senhor dos Anéis, são as paixões da minha vida. E eu sei exatamente o momento em que eu me apaixonei pelo Batman, em que virou assim um patamar de quase uma loucura, né? Então, no meu caso, foi nas obras do Christopher Nolan, né? Quando eu realmente fiquei assim, falei, meu, aquela coisa de você sair do cinema alucinado, entendeu? Foi esse sentimento que eu tive. Foi no Batman Begins, na cena em que o Christian Bale entra pela primeira vez na caverna, ele enfrenta aquele medo que ele tem, aquele trauma que ele tem, com uma relutância, mas ele enfrenta e entra, e os morcegos acordam e tomam conta do ambiente inteiro, e ele levanta, abre os braços, e a gente entende que naquele momento ele, além de aceitar isso, ele está se apropriando disso. Então, esse foi o momento que virou a chavinha na cabeça da Rebeca, e eu falei, meu Deus, sei lá, eu quero viver disso, eu quero viver para isso, e por aí vai. Show. E, bom, você falou aí que é fã de Harry Potter, Senhor dos Anéis e Batman. Por que escolheu o Batman para pesquisa acadêmica, assim? Como é que foi a decisão? E a gente já aprofunda um pouquinho mais já isso. Tá. Como é que eu escolhi o Batman? Primeiro porque era um universo, esse universo desses personagens de história em quadrinhos, quando eu comecei essa jornada, foi em 2013, eles estavam todos assim em ascensão, no que diz respeito ao cinema, de uma forma muito relevante, né? Então a gente estava começando a consumir esse tipo de produções, é, 5, 6, 7 vezes por ano, né? Isso da DC e da Marvel. Então, e novidades chegando a todo momento. Vai produzir tal ano que vem, e em 2015 vai ter tal. Então, isso estava me chamando muita atenção. E minha primeira ideia, na verdade, foi de juntar DC e Marvel. Esse era o meu projeto de pesquisa que eu apresentei ali no processo seletivo da dissertação. Depois que eu entrei no programa, que eu tive contato com o meu orientador, que era o Gelson, que eu acho que você deve Gelson conhecê-lo. Santana. Isso, o meu querido orientador, Gelson Santana, ele, com toda a generosidade dele, e em 20 minutos de conversa comigo, ele percebeu que quando eu falava do Batman, eu falava de um jeito diferente, eu tinha uma postura diferente, eu ficava mais empolgada, eu tinha mais coisa para falar. Ele percebeu tudo isso. E ele sugeriu que a gente fizesse um recorte para o Batman. E era tudo que eu queria ouvir na minha vida. Não sei se foi transmissão de pensamento, alguma coisa assim, mas foi um momento muito feliz na vida da pessoa aqui, quando o Gelson entendeu que o meu negócio era o Batman. E aí, por um lado, aqui o pessoal da Marvel vai ficar triste comigo, mas por um lado eu também fiquei muito feliz, porque para mim ia ser um pouco desafiador falar da Marvel e tal, porque eu sou muito de si, eu acho que eu tenho um perfil Uhum. muito voltado para as obras da DC e principalmente para o Batman, né? Uhum. Não me considero assim a super fã da DC, eu sou super fã do Batman, né? Isso está muito claro, inclusive nos meus trabalhos você teve acesso à minha tese. Se você leu a conclusão dela, eu acho que isso está muito claro, né, no meu texto. E esse foi o meu acesso acadêmico, na verdade, foi a percepção do meu orientador de que aquilo para mim ia ser a melhor experiência possível e que poderia sair uma coisa muito interessante, principalmente pelo meu interesse pessoal, né, acima da questão da pesquisa propriamente dita. Uhum. E aí, por que esse recorte no Burton e no Nolan? Assim, o que que você percebeu que daria para conectar ou analisar, tendo esses dois diretores, sendo que entre eles ainda teve o Joe Schumacher, que não, né? Nem todo mundo.
Aprecio, assim, eu não sou muito fã de se Tá, vamos dizer. lá. O que eu percebi, na verdade, André, eu acho que isso, quando a gente decidiu, eu e o Gelson, eu acho que nessa parte especificamente, nós decidimos pelo que a gente seguiu da qualidade das obras, né? Uhum. Então, assim, o Joel Schumacher também foi outra sorte que eu dei com o Gelson, que a gente se recusou a falar sobre. Eu acho que isso, assim, para um fã, é difícil falar sobre, né? Se a gente quer esquecer esse Uhum. marco, entendeu? Mas ele está aí, né? A gente precisa considerá-lo. Mas eu acho que talvez seria um trabalho muito de levantar questões que poderiam ter sido feitas de forma diferente do que realmente eu me voltar para a obra como pesquisadora, né? Então, a gente escolheu esses dois diretores, primeiro, pela qualidade das obras, né? E segundo, por uma escolha pessoal que a gente teve de falar: meu, aqui tem coisa legal para a gente procurar, aqui tem potencial, e uma série de coisas que a gente pode realmente aprofundar, né? Porque também é complicado você escolher alguma obra que ela não vai te dar a possibilidade de você aprofundar a pesquisa, de você conseguir linkar alguns fatores, até mesmo com psicanálise, com filosofia, né? Então, assim, coisas rasas, você como doutorando sabe disso, não nos possibilita fazer um mergulho, né? Que era isso que a gente queria. E tanto o Tim Burton, em toda a sua genialidade, criatividade e autenticidade, quanto o Christopher Nolan, que trouxe basicamente o universo do Batman para dentro de uma vida real, né? E a gente sentiu isso. Então, nós tivemos essa, digamos, sensibilidade de pensar nessas obras como potenciais, né, que a gente poderia trabalhar em cima delas. Uhum. E, bom, você fala com muita paixão sobre o Batman também, acho que como todos nós aqui apaixonados por Batman, mas eu queria saber se você encontrou algum tipo de dificuldade de fazer o distanciamento do objeto de pesquisa, tentar fazer essa ruptura da fã para quem está pesquisando e tal. Como é que foi isso? Então, isso é uma coisa difícil, mas aí eu acho muito legal, achei incrível essa pergunta que você faz, André, porque sabe o que é que aconteceu? Eu não fiz esse distanciamento, não fui capaz de fazê-lo. E em algum momento do processo, o Gelson percebeu, estou falando em relação à minha dissertação, tá? É uma coisa que ele me cobrava muito. Ele falava: Rebeca, você está muito próxima. Como que é para quem não é dessa área acadêmica? Para nós, às vezes, fica claro, mas para quem não é, o que é estar muito próximo? Quando você usa muitos adjetivos para se referir ao personagem, né? Quando você, sem querer, está, de repente, fazendo elogios a uma cena, sabe? Então, é quando você, esse distanciamento que o André fala, é quando você realmente está falando ali de uma coisa que você gosta e está vendendo aquele peixe, é basicamente isso, tá? Então, o que aconteceu? Eu fazia isso no meu processo e eu não consegui me distanciar. Eu tentei muito. Eu passava para ele o texto de volta e ele falava para mim: ainda tá, vamos mexer mais um pouco. Isso aconteceu umas 5 vezes desde que a minha dissertação já estava pronta. Porém, na última vez ele virou para mim e falou o seguinte: Rebeca, não vamos mexer mais, porque eu acho que se a gente mexer mais, a gente vai conseguir chegar nesse patamar de distanciamento. Ele usou essa palavra, tá? Ele falou: eu vou tirar todo o frescor do teu trabalho. Então, até que ponto também a minha aproximação também foi um ponto positivo, talvez, Uhum. né? Exatamente por como você está me ouvindo falar, que você falou: meu, a gente sente a paixão, quando você lê o meu texto, você também vai sentir, né, essa paixão. Talvez por experiência, no doutorado, eu consegui fazer um distanciamento um pouquinho maior, né?
usando de outras técnicas, de linguagens, enfim. Mas no mestrado foi um desafio, e na verdade eu acho que mais do que eu fiz eu não conseguiria fazer mesmo, porque não tem como distanciar. Uhum, legal. E, bom, você analisa ali duas franquias do Batman, tem pontos em comum, mas são bem diferentes também esteticamente, dois diretores completamente diferentes, né? O Burton com a questão da fantasia, as influências expressionistas, góticas, e o Nolan com a coisa cerebral e tal, né? A gente vê isso nas filmografias dos dois, assim, com os outros filmes, inclusive, sem ser do Batman. O que você identificou de convergências e divergências nos filmes do Batman desses dois cineastas, assim? Então, uma das coisas muito legais, assim, que deu para eu descobrir nesse trabalho da dissertação foi legal pesquisar o Bruce Wayne também por conta disso, porque uma das coisas que eu descobri foi que, olha, num comentário de uma criança, hein, que isso ficou na minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso ir a fundo. Comentário do meu sobrinho quando ele também ficou viciado em Batman, né? Quando eu entrei para a família do meu esposo, que aí eu fiz a cabeça do menino, você pode até imaginar. Ele nem sabia que a Marvel existia, entendeu? Foi Aham. uma lavagem cerebral criminosa, assim, que eu fiz no menino. Aí, um dia eu perguntando, eu falei para ele, qual que você gosta mais? E ele assistiu todos, do Tim Burton, do Nolan, todos. Ele falou, gosto do Coringa, do Christopher Nolan. É o Uhum. que eu mais gosto, é o filme do Coringa. Aí eu falei, por quê? Por causa do Batman e tal? Aí ele falou assim, não é tanto por causa do Batman, porque o Batman nem aparece muito. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, é verdade. Nós temos um Bruce Wayne muito atuante, o Christopher Nolan, né? E aí comecei a ter esse olhar para o Bruce Wayne, do Tim Burton e do Christopher Nolan. Então, no Tim Burton, nós temos um Batman muito atuante, a gente não se prepara para receber aquele Batman, não tem uma história de origem, só o assassinato ali dos pais, que tem todos os filmes, né? Eles trazem cada um a sua versão, sem mexer nas características principais. Então, a gente tem um Batman muito atuante, e nós temos Gotham City muito atuante também no filme do Tim Burton, né? Recentemente eu fiz um curso com o Michael Uslan, não sei se você já ouviu falar dele, André. Ele é um cara monstro, talvez o grande especialista de Batman que tenha em termos de planeta Terra, assim. E ele fala muito isso, que o Burton quis construir primeiro Gotham City, para as pessoas acreditarem na Gotham City, aí as pessoas iam acreditar no Batman do Tim Burton, porque tinha saído lá do filme de 66, que era uma coisa super caricata, uma coisa engraçada, né? Aquela relação meio circense entre todo mundo, super colorido, enfim. Como é que eu vou trazer uma atmosfera séria, né? E que as pessoas vão levar a sério um cara vestido de morcego lutando com um palhaço, não vão dar risada daquilo. Então ele trabalhou a cidade de Gotham e trabalhou o Batman, a figura do Batman, sem se preocupar muito, por motivos óbvios aqui em questões narrativas, sem se preocupar muito em trazer Bruce Wayne, né, para o público, em desvendar esse personagem. O Nolan já faz o oposto. Ele quer primeiro que a gente compreenda Bruce Wayne para depois a gente olhar para o Batman, né? Ele faz o processo inverso. E as duas Gotham Cities que são são personagens atuantes, né? As duas são completamente diferentes também, né? Então, no Christopher Nolan, como você comentou, a gente tem tudo o que acontece ali tem uma justificativa científica, tem tecnologia envolvida, né? Então é praticamente como se isso pudesse acontecer aqui em São Paulo, lá em Chicago, em qualquer lugar, né? O Tim Burton não, ele já vai trazer alguns elementos que vão fazer com que a gente se lembre a todo momento que aquilo é uma ficção,
né? Então, eu acho que a grande diferença deles dois, além dos universos, é o foco em cada personagem com um objetivo diferente. Então, o Tim Burton no Batman e o Christopher Nolan no Bruce Wayne, e cada um com seus motivos e com seus objetivos, né? No comecinho da tua dissertação, você traça um contexto ali da criação do Batman e da influência do Freud naquele contexto todo da criação do Batman e tal, de repente outros heróis também. O que você pode falar sobre isso, explicar para a gente e tal? Tá. Em relação ao que eu falo, né, do Freud no trabalho, que eu comento algumas coisas ali sobre o alter ego, né, que é difícil a gente falar de um personagem que ele se divide tanto em duas pessoas, né, não é a mesma pessoa, a gente percebe isso nitidamente, sem a gente citar alter ego, né? Então, a gente não acredito que seja o caso de entrar em questões doentias, de doenças psicológicas, porque tem gente que faz isso, viu? Tem gente que é difícil discutir Batman com algumas pessoas, que a pessoa já fala que o Batman é esquizofrênico, que o Batman é serial killer. Discutir Batman com psicanalista ou psiquiatra furada, entendeu? O fã fica revoltado com esse papo aí. Mas a gente tem que reconhecer que realmente existe um descolamento muito grande, né? Só que a gente também consegue observar as motivações por trás disso, né? Então, é claro que sempre vai ter a questão da morte dos pais, que influencia muito, que é uma coisa que eu falo bastante na tese também, né? Sempre vai ter essa influência, essa perda de maternidade, então, dessa questão afetiva, que essa criança não vivenciou, talvez no momento mais importante, que é quando você está na idade infantil até a adolescência, então ele foi privado desse tipo de interação, né? A questão da solidão, a questão da vingança, que é muito mais explorada, por exemplo, no Tim Burton do que no Nolan. Ali no Tim Burton fica muito claro o desejo de vingança, né? Pela morte dos pais e tal, até porque depois ele vai descobrir que o Coringa era o Jack Napier, né? Que matou os pais dele e tudo mais. Ele vai reconhecer pelo sorriso e pela frase, né? Que ele fala. E então, assim, tem diversos elementos que fazem esse deslocamento. Porém, ao mesmo tempo, aí eu não sei se eu já vou entrar em alguma outra coisa que você quer me perguntar, mas tem um deslocamento, por exemplo, no Christopher Nolan, de 3 personagens diferentes. Não tem 2 apenas, são 3. Foi uma das coisas que eu também descobri lá na minha dissertação. Que a gente tem o Batman, a gente tem o Bruce Wayne real, que o espectador conhece, e o Bruce Wayne falso. Né? Uma coisa que a gente não tem no Tim Burton. O Bruce Wayne é sempre a mesma pessoa, até porque ele não é muito atuante como empresário ou como o playboy milionário e tudo mais. No Christopher Nolan a gente já tem essas 3 versões diferentes. Esse Bruce Wayne zoado, playboy milionário que vive fazendo besteira por aí, entendeu? Passando vergonha alheia, arrogantão. O Bruce Wayne que o espectador conhece todas as questões, todos os anseios, frustrações. É um personagem bem problemático, aquela pessoa que você olha e fala, vai para terapia, entendeu? É o Bruce Wayne do Nolan, né? E o Batman. Então, não tem como a gente não mencionar, né, nesse processo todo, a presença do alter ego, de fato. Quais das duas franquias você gosta mais, aprecia mais? Assim, o Nolan teve 3 filmes, o Tim Burton 2, e ele assina como produtor o terceiro, que o Batman Forever, né? Que já é do Joel Schumacher e tal. Você tem alguma preferência e por quê? Olha, eu vou falar 2 coisas. Eu vou falar o que eu acho melhor e eu vou falar qual eu prefiro. Então, a partir do momento, quando a gente
quando a gente trabalha com audiovisual, a gente tem que fazer esses julgamentos, né? Nem sempre o que a gente gosta mais é o melhor, né? Uhum. Mas, enfim, qual que eu gosto mais? Qual foi, talvez, o que... Talvez, acho também, pela idade, eu já tinha uma maturidade para compreender melhor, então, o impacto... Eu já tinha feito faculdade de rádio e TV, então, eu também tinha um olhar um pouco mais técnico, então, acho que eu recebi de uma forma, e foi muito impactante para mim, foi o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, que eu fui assistir no cinema, e foi a primeira vez que eu fui no cinema, e eu vou muito no cinema, que o público bateu palma no filme. E eu não fui na estreia, eu fui uns 7 dias depois da estreia. Uhum. Então, eu acho que todo o filme, toda a narrativa, toda a história, a tensão que eu passei, porque o filme tem uns 3, 4 pontos de virada, né? Uhum. É um filme que ele você fica tenso mesmo. E essa coisa do pessoal, eu vi que todo mundo ficou tão empolgado quanto eu. Então, acho que a experiência tá atrelada ali ao Cavaleiro das Trevas do Nolan 2008. Agora, o melhor, na minha opinião, técnica, que para mim foi um divisor de águas em questões evolutivas, e não só em relação aos filmes do Batman, mas ao cinema de gênero como um todo, foi o Batman, O Retorno, do Tim Burton. Eu acho que ali, tecnicamente falando, houve tanto um deslocamento em relação ao que a gente já conhecia do Batman propriamente dito. Eu vejo o Batman, o filme de 89, como uma introdução ao novo universo de Batman, muito bom. Eu sei que para quem era da época foi muito impactante ver aquela versão do Batman super sombria, o Jack Nicholson puta louco, né? Enfim, foi muito delineado e deu muito certo, foi muito feliz o Tim Burton, mas no retorno, para mim, foi um divisor de águas, né? Tecnicamente falando. A trilha sonora do Danny Elfman ali foi para outro patamar, a atuação deles, o Danny DeVito, acho que nem ele sabia o quão topzera ele era capaz de ser, porque aquilo foi demais, né? A atuação dele, a maquiagem, o figurino, a história propriamente dita, né? A ascensão do Batman acontece ali de forma muito mais clara também do que no primeiro filme. Acho que ali talvez aquele martelo que o Michael Uslan junto com o Tim Burton queriam bater, das pessoas acreditarem no Batman, ele de fato acontece naquele momento. Uhum. Então, o meu preferido, Cavaleiro das Trevas, do Nolan, ou melhor, Batman o Retorno, do Tim Burton. Uhum. A franquia do Nolan, os dois primeiros filmes foram muito elogiados, o terceiro nem tanto, assim. Como é que você analisa essa trilogia, assim? Apesar, assim, é Então, aquela coisa, eu gosto, mas a gente enxerga os problemas do terceiro, principalmente, né? sim, sim. Eu acho que assim, ó, aí eu vou fazer a mesma triagem que eu fiz para falar do meu preferido e do melhor. Em relação à trilogia do Nolan, propriamente dito, eu acho que o filme mais bem construído, que ele está redondinho em questões técnicas, narrativas, e didáticas também, porque também veio num outro momento e as pessoas também precisavam se situar daquele novo universo de Batman, daquele novo estilo de Batman, é o Batman Begins, é o Uhum. primeiro. O Batman Begins, ele é redondo, ele é ótimo, ele convence você para você ir ao cinema assistir o segundo, né? É um filme sutil, que ele traz uma atuação sutil de todo mundo, do Christian Bale, do Gary Oldman, do Morgan Freeman, todo mundo ali te convence na sutileza, porque tá tudo muito redondo, e você é como se você ficasse já preparado para o que vai vir a partir dali, porque no Cavaleiro das Trevas já é uma pancada que sai completamente fora daquilo que foi apresentado no Begins. Então a impressão que eu tenho também é que foi um filme para abrir caminho. Só que tecnicamente ele é perfeito. Ele não tem lacunas a serem preenchidas em nenhuma questão, na minha opinião. Cavaleiro das Trevas, vou
parafrasear aqui a Laura, nossa querida aqui, também minha orientadora do doutorado, onde ela disse: é um filme que o Nolan não consegue terminar, é um filme que ele não consegue acabar o filme, né? Ela comentou isso comigo lá na USP, quando eu estava cursando a disciplina dela na ECA, e ela falou para mim, cara, eu gosto, é o que eu mais gosto, mas é um filme que, cara, você vê que ele não consegue terminar o filme. Então, por que que o Cavaleiro das Trevas também não pode ser considerado tecnicamente o melhor? Ele tem essa tirada de roteiro que é muito arriscada, que é onde você coloca 3, 4 pontos de virada em 35 minutos de filme, né? Você pode ver que quem gosta muito do filme gosta por causa disso, e quem não gostou, não gostou pelo mesmo motivo. Meu, o negócio não acabava, né? Não é nem por ser maçante, porque é muito tenso. Só que essa jogada é muito arriscada. Ainda mais para você fazer um filme que tem tanta expectativa das pessoas como o Batman. A sorte é que deu certo. Porém, para gente que analisa tecnicamente, é um puta risco você fazer uma coisa dessa, né? Não tá dentro ali de uma estratégia, mas é claro que também ninguém precisa viver numa bolha, tem que ousar. O cara usou, deu certo, só que é arriscado demais. O Cavaleiro das Trevas ressurge. Meu, ali tem diversos elementos que são pequenos, mas que acabam, por quantidade, se tornando grandes, né? Então, a gente tem alguns problemas de roteiro, da história propriamente dito. Tem alguns problemas, meu, que eu vou até falar meio baixo, que eu tenho minha vergonha de falar, assim, porque eu fico com uma vergonha ali. Problemas de coreografia de luta. Meu Deus, meu Deus. Depois que você assistir aqui, vai lá, coloca o filme, coloca na cena que eles estão lá no embate, lá na frente do fórum, o Bane e o Batman, você vai passar uma puta vergonha alheia, velho. Os caras socando vento, assim. A cena Então, que tá ele e a mulher gato, na primeira cena que o Benny, os capangas estão atrás dela, que o Batman também passa reto, são as coisas bem estranhas. não, tenho vários. A morte da Miranda Tate, da Talia Uhum. al Ghul, o que que foi aquilo? Ela fazendo aquele, né, um negócio meio... Nossa, eu falei, meu, por quê? Uma Por que atriz que é que espetacular, né? tipo, por que que não parou e falou, não, então, você é ótima, você é maravilhosa, mas vamos fazer de novo, porque não ficou muito bom, né? Enfim, então tem alguns erros que, assim, depois que você assiste um filmão da classe do Cavaleiro das Trevas e você vai para o Ressurge, você vê esse tipo de coisa, meu, tipo, vocês estavam com pressa? O que aconteceu, né? Então, assim, tem esses muito visíveis, né? De roteiro, eu acredito que não é que eu veja problemas de roteiro, mas ali talvez eu acho que se perdeu a mão em algum momento. Na personagem da Mulher Gato também, eu acho que eles inseriram muita frase de efeito para ela, muita caricatura dela aparecer aquela super girls power, entendeu? Alguma coisa assim, e de uma forma que em algum momento deixa de ser natural e fica um pouco forçado, né? Porque a gente teve a Michelle Pfeiffer super girls power, e que todo mundo comprou a ideia, porque é natural, é espontâneo, né? E aí Uhum. eu não estou nem falando da atuação da Anne Hathaway de forma alguma, que nós sabemos que ela é ótima, mas mesmo do direcionamento, da direção e do texto, né? Uhum. Que de alguma forma ali talvez tenha errado um pouco a mão e forçado uma situação que, na minha opinião, não precisaria ser forçada. Estava todo mundo já muito ansioso e já super receptivo para ver o que ela ia trazer de Mulher Gato, e ali por algum motivo ficou uma coisa meio forçada. Aí deu até aquela forçadinha na voz, que ela tem uma voz meio metálica, assim, né? Aquela coisa, enfim. Olha só, isso são coisas que eu demorei muito tempo para perceber, porque a primeira vez que eu assisti eu achei maravilhoso. Depois, aí eu fui assistindo, A né? cada reassistida dá uma dorzinha no coração, né? Não, mas, André, quando eu vi aquela cena dos caras dando soco em vento, velho,
O meu marido estava comigo na sala, eu falei, meu, você não vai falar isso para ninguém, você tá entendendo? Não vai mostrar isso para ninguém, porque isso é uma falha aqui inaceitável. Mas acontece, né? A gente nunca vai entender o que, que houve ali, mas, enfim. Né? O Nolan acho que tem um problema com cenas de ação, não tem? Você não acha assim, de Tem, luta, né? ele tem. Eu acho primeiro que os filmes do Batman dele, né, propriamente dito, não tem muita cena de luta, né? É, Isso foi uma coisa que eu sempre senti muita falta de porrada, né? Ver o Batman tacando-lhe a porrada, né? É uma coisa que a gente também quer ver. A gente né? não quer ver só isso, porque não é só isso que o personagem oferece, né? Mas, pô, faz parte, né? Faz parte do Que em poucos universo. minutos o Ben Affleck no Batman vs Superman tem uma baita cena, né? Que Pois é, tem uma baita cena e tem várias cenas, e ele, tipo, taca a pessoa na parede mesmo, e aí a pessoa quebra a parede, porque ele é forte, porque ele é sangue no zóio. Então, também tem esse elemento no Batman que a gente quer ver. E isso foi uma coisa que, por algum motivo, o Nolan não quis explorar. Porém, eu já acho que aí, nesse quesito, eu acho que foi uma coisa proposital. Aí eu não vou, na minha visão mais técnica, né? De pesquisa e tudo mais, eu não pontuaria isso como um erro. Eu acho que foi estrategicamente proposital, porque ele também estava querendo convencer os espectadores através de outros elementos que não fossem relacionados necessariamente aos embates físicos. Por exemplo, acho que todo mundo aqui já viu o trailer, aquele trailer que saiu mais informal lá do novo filme do Batman, do Matt Reeves, né, com o Robert Pattinson. Não sei se você vai querer falar sobre isso, comentar sobre isso. É um fala assunto sobre tudo. que é muito delicado para todo mundo, porém, meu, é a mesma coisa. Aquele tequinho de trailer, meu, na hora eu até pensei, eu falei, nossa, que exagero, porque o cara vai dar, um menino lá no metrô vai fingir que vai dar um soco nele, ou vai dar um soco nele, ele quebra o braço do cara em 7 lugares diferentes, entendeu? Você ouve os ossos assim quebrando, né? Então você fala, nossa, velho, que exagero, calma. Você podia ter dado um tapinha na mão, né? Sei lá. Então, talvez a gente vai aí agora se deparar com outro diretor que vai pesar a mão em cima dos embates. Porém, me pareceu que vai ser uma coisa mais técnica. Eu soube que ele está treinando jiu-jitsu e Né? tal. Então, nem vamos abrir essa caixa, né, André? Que senão já vai dar outro. Agora tem uma coisa mais assim. O que você achou do Batman do Ben Affleck que mata e marca os vilões igual gado, assim? Então, aí tem um problema, né? Primeiro, a regra número 1 do Batman é não matar, né? A partir do momento que um diretor, em conjunto com o roteirista e tal, ele quebra isso, ele está praticamente mudando a identidade de um personagem que a gente já conhece daquela forma. E Uhum. talvez seja exatamente esse o elemento que você é fã, que eu sou fã. Talvez seja uma linha que nós, no nosso imaginário, se nós fôssemos heróis, a gente também não cruzaria. Uhum. Por isso a gente se identifica. Então, mexer com esse elemento específico, eu também acho que foi um movimento muito arriscado, né? Na minha opinião. Porque é a regra número 1. Ele não é o herói que vive ouvindo dos caras, você segue regras, eu não sigo regras, e Uhum. você é o mocinho, e eu não, e eu isso e aquilo. Isso ele ouve, quase em todos os filmes tem uma frase com essa conotação. A regra dele é essa apenas, né? Então, para mim, foi um pouco um choque eles terem mexido com isso. Na minha opinião, é uma coisa inviolável, porém, eu acho que nas entrelinhas, de alguma forma, eu compreendi por que eles fizeram isso.
Na minha opinião, o Ben Affleck, o Batman do Ben Affleck, né, do Zack Snyder, ele foi o Batman mais problemático psicologicamente que eu já vi. Pesadelo, é um cara que tá cansadaço, já vê que ele tá esgotado, ele tá há 20 anos já lutando contra o crime em Gotham, enfim, é um cara que já perdeu a paciência e as estribeiras. Então, ele traz, talvez, eu acho que o que eu senti ali é que ele resgatou um pouco o Batman do Frank Miller, das HQs, né? Que ele já é maduro, ele já tá cansado, e que talvez vai ser aquela coisa assim, olha, saiam do meu caminho, porque quem tiver aqui no meu caminho, eu não me responsabilizo. Basicamente, esse sentimento, que é exatamente o que o Batman do Ben Affleck faz, né? Quando ele tá lá naquelas docas lá, que ele vai buscar a mãe do Clark, a Marta, que ele sai dando tiro e tem uma galera lá nas docas, lá nos barcos e nos caminhõezinhos, e ele mata todo mundo porque ele explode o negócio inteiro, entendeu? Então, assim, você não vê o cara dando um tiro em alguém ou quebrando o pescoço de alguém, mas você vê ele explodindo num lugar que tem um monte de gente. Uhum. Então, a impressão que eu tenho é essa. Se você estiver no meu caminho e eu precisar passar, você vai rodar. Então, e eu acho que isso vem resgatado ali, me lembrou muito o estilo do Batman do Frank Miller, que é aquele Batman já cansado, cara, impaciente. Você falou de quebrar o pescoço, eu lembrei que o Zack Snyder fez o Superman quebrar o pescoço do Zod também. Acho que Nossa, o Zack quebrando o Snyder pescoço de tem alguém é essa. novidade, né? Fala um pouquinho do livro. O livro está disponível. O livro é feito a partir da tua dissertação, né, de mestrado. Ele está disponível online. Você fez algum tipo de adaptação? Manteve do jeito que estava? Como é que faz para adquirir? Você pensa em lançá-lo impresso também? Por que que é a opção também do online? Tá. Bom, o livro, ele teve poucas adaptações, tá? Da dissertação. Na verdade, o que foi adaptado foi adaptado mesmo, claro, o formato, né? Mas, assim, algumas palavras, algumas coisas, assim, para tornar talvez um pouco mais didático para as pessoas que não são da área acadêmica, né? Mas não precisaram ser feitas muitas alterações, porque eu tenho um estilo de escrita que ele é mais literário do que acadêmico. Até uma das coisas que o Gelson pegava no meu pé ali do negócio do distanciamento e tal. Não sei se talvez por eu já ter trabalhado muito com roteiro também. Então, enfim. Eu optei pelo virtual, porque a minha meta, na verdade, era também lançar o da tese agora, e aí esse sim eu fazê-lo de forma física, né? Até uma Uhum. coisa que eu estava vendo agora há pouco, antes de entrar para falar com você na entrevista. E para adquirir na Amazon, está disponível na Amazon o e-book. Vira e mexe tem algumas promoções também, que abaixa bastante de preço e tudo mais. E é isso, assim, tem que gerar bastante conteúdo do Batman, quanto mais melhor. Eu quero saber do teu lado colecionadora, como é que é a rotina, o que que você escolhe, você tem umas peças bem legais aí no fundo, como é que você mensura também a questão de orçamento no teu dia a dia, o que que você procura comprar, como é que é? Então, muitas das coisas que eu tenho, comecei em 2013 a estudar o Batman. Nós estamos em 2021, né? E a conclusão da minha tese foi muito recente. Então, eu tô há 7 anos praticamente nesse universo. Então, muita coisa eu ganhei. E 80% das coisas que eu ganhei nesse processo foram do meu marido. Ele era Natal, aniversário, aniversário de casamento, tudo Batman. Começou a virar motivo até de treta, que eu comecei a falar, meu, me dá coisa do Senhor dos Anéis também. Eu também gosto de outras coisas, velho. Né? Tipo, pode mudar. 7 anos ganhando presente do Batman. É claro que eu adorava, e agora eu tenho um acervo de coisas
muitas coisas, né? Que nem eu mostrei para você aqui no começo, Uhum. né? Que tem esses dois aqui já, que estão aqui do meu lado, que esse é do jogo. Esse bate-sinal foi comprado fora, eu pedi para trazerem para mim dos Estados Unidos. Uhum. Aqui eu tenho alguns livros, né? Não sei se dá para vocês verem aí, Dá. livros específicos. Esse daqui uns anos, ele vai ser uma relíquia, eu não sei Uhum. se dá para ver, porque foram 400 cópias para cada Saraiva do Brasil, Uhum. só, não teve reposição, e ele é muito legal. É só das coisas do Nolan, da Batcaverna, enfim, do carro, do Batmóvel e tudo mais. Aí a gente falou do Batman do Ben Affleck. Esse Funko também é uma edição limitada, muito legal, que eu tenho. Ele tem armadura. O capacete dele é de ferro, Uhum. muito bacana. Então, tem algumas relíquias aqui também, super antigas, da época da série animada. Alguns que eu até achei por aí, que são dos anos 80 e 90, em que eu fui pegando, e algumas HQs, como eu te falei, eu não sou super especialista em HQs, mas eu gosto de ler algumas. Uhum. Já Ano tenho um. o ano 1 aqui, que já adiantando é a minha preferida. É uma das Mas, minhas também. Eu tenho o formatinho da Abril também. então, tem bastante coisa aqui. E fora um monte de outros itens que eu não me considero assim colecionadora, mas porque eu acho que para você ser colecionador, para ir atrás dessas coisas muito específicas, é um outro universo, né? Quando você realmente está procurando um item específico e às vezes o cara mora, sei lá onde, enfim. Eu tenho muitas coisas, muita roupa, muito tudo. É o meu brinco aqui, ó, não sei se dá para ver. Uhum. Tem uma coisa assim muito importante, ó, que eu vou mostrar para você, me fala se dá para enxergar ou não aí, André. A tatu. Uhum. Dá para Show. ver? Dá. Essa aqui vai comigo para sempre. Então, Uhum. tem muitas coisas a serem colecionadas, né? Mas Sensacional. é difícil, né? Assim que a gente acha alguma coisa, a gente compra e o orçamento vai para os infernos, não tem muito o que fazer. Uhum. Mas eu acho que não me enquadro nessa categoria colecionadora, mas sim uma pessoa que tem muitos itens, enfim, que gosta bastante e sempre que tem oportunidade eu compro mesmo. É para eu te perguntar no começo, mas enfim, vai agora. A gente escutava de colegas que estavam no ambiente acadêmico e tal, mas isso alguns anos atrás que era difícil você colocar e o orientador, os professores aceitarem pesquisas relativas à cultura pop, quadrinhos, que havia um certo preconceito. Isso não tem mais, né? Acho que ou tem. Você Então, sente isso? assim, André, isso é muito uma verdade enorme. Eu cheguei, inclusive, ouvir de tudo que você pode imaginar, né? Mas eu lembro que logo que eu comecei o meu mestrado, falei para uma pessoa que eu estava fazendo mestrado e tal, e a pessoa falou: "Ah, você está fazendo do quê?" Eu falei: "Ah, sobre o Batman." A reação da pessoa foi falar: "Nossa, mas deixaram você fazer um trabalho com esse tema? Tem certeza que é estricto?" Ainda foi bem assim. Meu, nem respondi, né? Melhor não responder, enfim. A gente finge que não entendeu e tal. Mas sim, acontece, melhorou muito, como eu já estou há 7 anos com o mesmo objeto, realmente deu para ver uma evolução. Uhum, Mas é muito real, ainda é real, tá? Existem alguns nichos aqui no Brasil. Esse é um dos motivos também pelo qual eu sigo você já há um bom tempo, porque eu acho que você não faz isso, mesmo sendo um pesquisador brasileiro, mesmo tendo acesso a tudo que a gente tem de nacional, apesar de a gente precisar exaltar, parece que tem alguns nichos de pesquisadores que simplesmente, além de não aceitarem, desaprovam que a gente não estude coisas que não são no Brasil, uhum. né?
Eu acho que o preconceito, na verdade, a origem dele em relação à cultura pop vem daí. É quando a gente se debruça em alguns objetos que não são nacionais. E na nossa área da comunicação, a grande maioria das pessoas tem esse pensamento. Algumas expõem e outras não. Mas a grande maioria tem esse pensamento, né? Para algumas isso é um problema, para outras não, mas a gente consegue perceber. E eu senti isso em vários momentos, em vários tipos de comentário, mas quem eu precisava sempre me apoiou. Em relação, eu tô falando academia mesmo, né? Nem familiar e amigos, não. Em relação acadêmica, quem eu precisava sempre me apoiou. E assim, meu, o Batman já me levou para os Estados Unidos para falar dele, o Batman já me levou para Portugal para falar dele, o Batman já me levou a fazer outras entrevistas, hoje me levou até você, e por aí vai. Então, em nenhum momento também eu me questionei em relação à escolha que eu fiz. E, inclusive, eu gosto de falar o seguinte, que eu acho que é muito mais simples, com todo respeito, o pesquisador que ele pega um objeto de pesquisa, um objeto de estudo, que ele já seja propriamente dito assim, na origem dele, na concepção dele, altamente complexo e trabalhar em cima dele, do que o pesquisador que pega um objeto que aparentemente é raso e mostrar a complexidade por trás dele. Então, eu vejo que a cultura pop, ela dá essa oportunidade para nós, né, como pesquisadores. Eu não quero pegar uma coisa que eu bato o olho, que eu já estou pensando em uns 20 nomes diferentes aqui, mas não vou falar nenhum para não causar polêmica. Não quero um diretor ou um personagem que eu bato o olho, que eu sei que é super complexo, super minucioso e tem muita coisa por trás e muita psicologia e trabalhar em cima disso. Eu quero tirar de lá o que as pessoas não enxergam ainda. Eu quero mostrar que tem coisa lá, sim, senhor. Entendeu? Então, essa, na verdade, era a minha gana, a minha angústia como pesquisador era essa. Então, sim, você tem toda a razão. Existia muito, hoje existe menos, mas ainda existe. E para romper isso? Ou não se preocupe em romper, dane-se assim, né? Eu acho que assim, enquanto tiverem pessoas que estão dispostas a fazer, enquanto tiverem pessoas que estão dispostas a receber também esse tipo de estudo, esse tipo de trabalho, nós estamos salvos, né? Mas eu acho que o melhor jeito de quebrar isso é tendo mais pessoas com esse tipo de iniciativa, né? Claro, e expondo, que nem a gente está fazendo aqui agora, que isso existe, que há um preconceito e que esse preconceito está muito atrelado à questão de você estar no Brasil na área da comunicação, principalmente agora fazendo um recorte para o audiovisual, e não falar de cinema nacional, como se o pesquisador de alguma forma tivesse a obrigação de fazer isso, né? Chega a olhar com esses olhos, né? O cara não vai te aprovar para você participar de um congresso porque você está falando do Batman, entendeu? Ele quer que você fale lá do, sei lá, do Marighella, entende? Então, assim, todos têm o seu espaço, todos têm o seu espaço. Só que aqui no Brasil parece que a gente é olhado com maus olhos, não por todos, tá, gente? Falar todo mundo é muita gente, então não me entendam mal nesse quesito. Existem inúmeras pessoas que são apoiadoras da pesquisa, independente de qual ela for, né? Assim que ela trouxer algum conteúdo relevante. Mas os que fazem isso, ao meu ver, nesses 7 anos de trajetória, fazem por esse motivo. Parece que te olham com maus olhos porque mas tem tanta coisa boa aqui no Brasil, por que você vai falar do Batman? Aí entra um pouco do que você falou ali no começo, que você falou, dane-se. É mais ou menos isso. O que a gente pode responder? Vou falar porque eu quero, né? Basicamente isso, um dane-se. E nem você me incentivou a fazer, que se eu fizer levar bronca, eu vou falar que foi você que falou, tá? Tá bom.
Beca, acho que. Bom, eu só queria saber se você costuma ver as animações também, fã-filmes. Olha, aliás, André, sou muito sua fã porque você estudou e deve estudar até hoje a série animada, que para mim é uma joia rara do Batman, assim, é uma pedra preciosa. Eu acho que muito dificilmente eu acompanho sim as animações, respondendo a sua pergunta, dois dos meus objetos de tese são animações. Uhum. Mas eu me apaixonei demais pela série animada, eu tenho ela completa também. É uma coisa muito bem feita, muito sensível. E o super detalhe para mim é que aquilo não foi feito para criança, ou foi feito para crianças muito cascudas, né? Que nasceram ali no começo dos anos 80, porque é uma coisa muito séria, muito profunda, que traz muito elemento do conflito do Batman versus o Bruce Wayne ali, de quem ele é no mundo e tal. Enfim, então eu acompanho, e a série animada para mim, que agora eu tô falando para você como pesquisador, que parabéns por ter pesquisado, e eu quero muito ler teu livro, porque eu tenho certeza que tem muito a dizer sobre a série animada, que é uma pedra preciosa mesmo do Batman. Sensacional, né? Tem muita gente que defende que é a melhor adaptação audiovisual, assim, fora dos quadrinhos e tal. Mas, Com certeza, é. com certeza. É, agora chegou a hora do nosso ping-pong. Não pode ficar em cima do muro. É tipo Marília Gabriela, você faz pergunta ou fala alguma coisa, você debate pronto, Tá. tá? Bom, filme preferido, acho que você já disse aí, mas vai, filme preferido, só para quem chegou agora na live. Filme preferido é o Cavaleiro das Trevas, Christopher Nolan. Tá. É, HQ preferida, você citou aí ano 1, né? Ano 1. Tá. Diretor preferido? Christopher Nolan. Christopher Nolan. O ator preferido que fez o Batman? Essa é difícil, mas Ó, o como Batman e o Bruce Wayne, vai, vamos separar. O ator preferido que fez o Batman e o ator preferido que fez o Bruce Wayne. o melhor Batman é o Michael Keaton, o melhor Bruce Wayne, Christian Bale. Tá. Ahn, melhor personagem feminina do universo do Batman? A gente vai Mulher Gata. aprofundar isso, a questão dos personagens femininos, a gente vai aprofundar na outra conversa, tá, gente? Amanhã. Mas qual é a melhor personagem feminina do universo do Batman para vocês? Mulher Gato da Michelle Pfeiffer. Mulher H.W. Michelle Pfeiffer. O melhor vilão? Pinguim, Danny DeVito. Vai ser o do Danny DeVito. Melhor versão do Batmóvel? Tumblr. Tumblr? O Tumblr foi animal. Aliás, eu tenho um pequenininho aqui, ó. Aham. Um Tumblrzinho. Eu brinquei muito com ele, viu? Que ele é aqueles que você... A louca, né? Ele é aqueles que ele gira assim, ó, e depois ele sai, sabe? Aham. Bem de criança mesmo. Eu Show. brinquei bastante com ele. Vamos lá. A melhor versão em animação, você falou a série animada é meio a concurso. Tenta citar outra, então. É até covardia a série animada com as outras. Tá, você que tá me tirando a série animada, mas é a série animada. Vamos pegar É, um número 2, vai. Vamos lá. Animação. Olha, eu gosto bastante da piada mortal, que eu usei até na minha tese como objeto de estudo, mas eu acho que eu fico com A Máscara do Fantasma, que é ali de 93, foi a primeira animação que foi para o cinema. É, Não pela história dela em si, apesar de eu ter achado muito interessante, usei na minha tese também, depois a gente fala mais sobre isso, mas eu acho que o clima que eles colocaram naquela animação, a trilha sonora, enfim, todo o trabalho que eles fizeram para passar os quadrinhos para a animação foi muito bem feito, então acho que merece o mérito.
Então, A Máscara do Fantasma, de 93. Trilha sonora. Olha, eu acho. Aí vamos de novo no preferida e na melhor. A melhor, eu acho que é a do Danny Elfman, do Tim Burton. A minha preferida, Hans Zimmer, Christopher Nolan. Tá. Símbolo com ou sem a elipse? Com Com. Uniforme preto ou uniforme cinza e amarelo dos quadrinhos e preto. preto? Tá. Falar um pouquinho dos games também. Você costuma jogar bastante? Tem algum preferido? Joguei os 3 da franquia Arkham, que é o Arkham Asylum, o Arkham City e o Arkham Knight. Tem um quarto que não é oficialmente da franquia, que é o Arkham Origins, que na minha opinião tem a melhor história, é a história mais legal, que é a origem dele, né? E eles conseguiram, assim, muito trazer aquela sensação de você realmente ser o Batman, né? Você querer chegar em casa logo, porque você tem umas paradas para resolver em Gotham City ali e tal, uns crimes para desvendar. Então, foi uma experiência muito legal, Origins. E os jogos, assim, são incríveis. Realmente é uma imersão muito grande, você tem uma interação muito grande com o personagem. Tem como em qualquer jogo, tem algumas coisas a serem criticadas de bug, entendeu? Principalmente, na minha opinião, no Arkham City. O Arkham Knight, que foi o último, que já foi para PlayStation 4, veio com um gráfico animal, apesar de não ser mundo aberto, onde você consegue abrir todas as portas, etc. Veio com um gráfico muito legal, tem uma jogabilidade muito extensa com o Batmóvel, que para mim foi um puta desafio, porque eu não sou a pessoa da coordenação motora com coisas de carro em videogame, então eu ficava matando todo mundo e batendo em todos os lugares, entendeu? Causando enfim, destruição em Gotham. Bem Mas Affleck, né? tava nível Ben Affleck, sai da minha frente, entendeu? Que eu tô atropelando geral, é que eu tava nesse nível. Mas, meu, foi uma experiência muito legal, um jogo mais comprido, mais longo em comparação aos outros, também com uma pegada bem séria e tal. Fez bastante menção ao Espantalho, que é um vilão que tem um puta potencial também a ser explorado, eles exploram bastante. Enfim, eu não, de jeito nenhum eu sou gamer, de jeito nenhum. Só que se vai ter algum jogo que eu vou jogar, vai ser qual, né, meu povo de Deus? Vai ser os jogos do Batman, sem sombra de dúvida. E o The Witcher, que eu também sou muito fã, já joguei 500 milhões de vezes The Witcher também. Legal. Mas vamos lá. Vilão preferido? O Pinguim. O Pinguim, já perguntei, tá. Qual o espaço do Batman na sua vida, assim? Ai, Hoje bom, ainda a divisão é igual? Batman, Harry Potter e Senhor dos Anéis? Não, né? não, o Batman, ele sempre vai estar, vamos dizer que ele está ali no primeiro degrau. Não, está bem definido, na verdade, para mim. É o Batman em primeiro lugar, o Senhor dos Anéis em segundo e o Harry Potter em terceiro, cada um com a sua importância no momento da minha vida que eu assisti os filmes, enfim, sensação que eles causaram em mim e tal. Mas o Batman, ele sempre vai ter um espaço diferente, porque basicamente o Batman, a personagem do Batman e o que eu explorei com essa personagem fez eu compreender que eu podia ser uma pesquisadora, que eu poderia ser uma professora, porque tudo isso que eu falei para você dos lugares que eu fui, isso que eu nem estou falando de apresentações que eu fiz pelo Brasil inteiro com esse trabalho, com esse tema, foi eu e o Batman, né? Então eu considero o Batman um amigo meu. É uma coisa muito maluca. Você está há tanto tempo olhando para aquele personagem, estudando aquele personagem, descobrindo quem ele é, o que ele tem, o que ele oferece, por que ele existe, qual o impacto dele na sociedade, que acaba sendo parte de você. Então, assim, o espaço do Batman na minha vida é parte de mim.
Uhum. Quando eu terminei de escrever a minha tese, que eu escrevi chorando a última linha, que eu falo, me despeço temporariamente do homem morcego que esteve comigo nos últimos 7 anos. Escrevi chorando isso, porque é assim que eu me sinto realmente, né? Ao mesmo tempo que eu já estava exausta, você sabe como é esse processo de pesquisa, André? Eu estava exausta, minha mente não pensava mais, precisava terminar. A hora que acabou, eu escrevi chorando, Uhum. né? Então, é parte da minha vida mesmo. Maravilha. Fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente. A Rebeca volta amanhã para falar sobre as personagens femininas do universo do Batman, tá, pessoal? Fiquem de olho aí na programação. Não, o Tá meu bom. recado, pessoal, é primeiramente agradecer a presença de todos vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da nossa entrevista. E que vocês continuem disseminando informações sobre o Batman, uma coisa que o nosso querido André está fazendo, que é uma iniciativa incrível, porque a gente sabe, a maior prova disso é o tanto de gente que ele vai ter como convidado para falar, e pessoas que são especialistas em alguma coisa específica do personagem, né? E agradecer a todos vocês que curtam bastante o evento. E aí, na segunda entrevista, a gente deixa contatinhos aí de Instagram e tudo mais, e-mail, para quem quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, fazer alguma crítica, discordar de alguma coisa que eu Tá falei. tudo aqui embaixo, pessoal. A gente está colocando aqui, tá na descrição. Aí vocês entrem em contato. Dá para comprar o livro da Rebeca também aqui, tá bom? É isso, então. Rebeca Cambaúva, obrigado. Amanhã a gente está de volta, então. Obrigada, André. Obrigada, Valeu. gente. Até a próxima.